Programa Reflexões. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Bem, ainda falando sobre as enchentes, vamos conversar hoje com o coordenador da área de recursos naturais do INCAPER, José Geraldo Ferreira da Silva, que é pesquisador também do Instituto. Zé Geraldo, como que a gente pode passar para a população as preocupações futuras, principalmente com relação às enchentes? Como que você vê isso, as coisas se perpetuarem? O que a gente tem observado é o seguinte: a cada chuva que acontece no estado do Espírito Santo e em qualquer lugar, qualquer região, as enxurradas estão se tornando cada vez mais graves com chuvas de menor quantidade. Tá? Isso porque a gente tem observado que o solo está ficando mais impermeável, nós estamos tirando a cobertura do solo e com isso impermeabilizando. E quando eu impermeabilizo, eu diminuo a quantidade de água que infiltra no solo e aumenta aquela que escoa superficialmente. Isso, lógico, agrava, porque a velocidade com que essa água chega nas cidades ou chega na calha dos rios é muito grande e o volume é muito grande, né? E os rios não estão preparados para receber tudo isso. Não fica dentro da calha. Em algum momento essa água sai da calha dele. E o que está acontecendo? Nós estamos construindo a nossa casa no leito maior do rio, né? Que é aquela baixadinha que tem após a calha do rio. Aquilo ali, o rio transborda em determinados períodos do ano, né? Você vê, são chuvas aí uma vez a cada 200 anos, a cada 500 anos, né? Essa chuva nós não sabemos quando ela veio, né? Sim. E nós estamos esquecendo desse pequeno detalhe, que ali é o leito maior do rio. Então, em algum momento o rio vai passar naquele local. A memória parece também é curta das pessoas, né? Porque eu estava vendo agora, tem imagens de enchentes que ocorreram semelhantes a essa, transbordando no rio Itapemirim, de 2010. E depois de 2013, uma grande enchente que acometeu o resto do estado, principalmente o norte do estado. A gente sabe que essas cheias elas são recorrentes, elas acontecem aleatoriamente em função da chuva, que a chuva ocorre um pouco aleatório, ela não é bem definida o local, né? Não tem um padrão definido, mas também em 2017 a cidade de Castelo ficou totalmente inundada devido a uma chuva, não sei se você lembra, né? O rio Itapemirim quase transbordou devido a essa chuva. 2017? 2017. Final de 2016, início de 2017, se não me engano foi dezembro de 2016. Logo depois de uma estiagem de mais de 3 anos. Exatamente, inclusive nós havíamos alertado naquela época que tomassem cuidado, que as primeiras chuvas poderiam ser desastrosas devido ao solo estar totalmente desnudo devido à grande estiagem, né? E foi exatamente a primeira chuva que deu, alagou a cidade de Castelo e o rio Itapemirim subiu a um nível preocupante, quase que transbordou. Quais os cuidados principais que devem ser tomados, principalmente com relação ao controle da erosão? Com relação ao controle da erosão, nós temos que pensar o seguinte: nós precisamos cuidar do solo, né? E hoje um grande problema, nós estamos removendo a cobertura. Pastagens hiperdegradadas, né? Sistema de preparo de solo fora dos padrões recomendados agronomicamente, né? Sistemas de cultivo agronomicamente incorretos, e tudo isso leva a uma exposição do solo. Expondo o solo, nós temos mais enxurrada e mais erosão. Nas árvores de café, principalmente cobertura com braquiária ou outras plantas de cobertura, reduzem esses arrastes, não? Hoje a gente deveria trabalhar com cultivo mínimo do solo, né? Já existe técnica onde nós podemos fazer um controle de plantas daninhas, não a erradicação das plantas, né? Nós podemos cultivar o café com solo coberto de plantas, mas fazendo um controle adequado. Para concluir, qual é a mensagem que você deixa? Bom, eu acho que o muito importante é a gente começar a observar o seguinte: a gente ter atenção no período chuvoso, porque a chuva vem mais forte ou mais fraca, mas ela vem e causa danos, né? Nós temos que tomar muito cuidado com nossas barragens, com o ladrão, com o monge, para que eles estejam preparados e adequados para que a água flua sem causar nenhum transtorno, né? E que os cidadãos se preocupem com suas casas que estão na margem do rio, porque certamente em algum momento a água vai tomar conta disso. Então ele tem que ficar atento, principalmente essas pessoas. E o poder público, né? Ficar atento, investir em observação, investir em monitoramento, para que você possa avisar o cidadão com antecedência, para que ele saia da sua casa, no caso de área de risco, antes que o evento aconteça.
Principalmente aquelas áreas que são realmente muito passíveis desse tipo de enchente, serem paulatinamente removidas, ou principalmente que novas áreas que ainda não foram ocupadas não venham a se constituir núcleos urbanos e tornarem-se alvos das próximas enchentes. Isso é uma preocupação importante, porque é o seguinte, nós estamos falando em vidas humanas, né? Então, se aquela área de risco, por que deixar as pessoas construírem nas áreas de risco? Por que deixar as pessoas ficarem em área de risco? Nós vimos um caso, se não me engano, lá na região da Grande BH, a Defesa Civil retirou uma família de manhã, à tarde a família voltou, à noite ela morreu. Foram soterrados devido a um deslizamento, mãe e 3 filhos. Foram soterrados porque a pessoa voltou para lá, não obedeceu o comando da Defesa Civil. Então isso é importante também, é o seguinte, o cidadão procurar entender o seguinte, o risco é um risco que pode acontecer ou não, mas se ali é área de risco, nós temos por obrigação sair de lá para preservar a nossa própria vida. Ok, José Geraldo, muito obrigado pela sua contribuição. E aí a gente continua fazendo outros programas a respeito dessa enchente que deve deixar uma lição muito importante para a gente. E a TV Ambiental está atenta.